Três vozes se encontram numa clareira esquecida dentro da mente, em onde a noite é eterna e o silêncio ecoa o medo de perder o controle. O ego, esse espelho embaçado, tenta desesperadamente se agarrar a fragmentos que chamamos de identidade. Mas o que é esse apego, senão uma prisão dourada? O medo do imprevisível prende a alma, como se a vida fosse um roteiro a ser ensaiado, e o caos, o inimigo a evitar a todo custo. Pergunto a vocês, meus colegas, e até que ponto nossa busca por segurança não é a fuga do próprio abismo que nos habita? O apego do ego ao controle me lembra a defesa contra o desconhecido, onde o superego ergue suas muralhas para conter os desejos sombrios do inconsciente. O medo do imprevisível não é apenas irracional, se é o grito reprimido do id, que busca satisfação, mas é calado pela necessidade de ordem. A ilusão do controle é, em sua raiz, uma tentativa desesperada de manter a mente inteira, mesmo quando o caos interno ameaça rasgar as fraturas do eu. Mas será que não estamos, na verdade, presos àquela identidade que construímos para agradar a sociedade, escondendo nossos impulsos verdadeiros? Vocês tocam o cerne de uma questão essencial: o apego ao controle nasce da ansiedade profunda da liberdade. O ser humano, preso na busca pela segurança, constrói muros que o isolam de sua própria autenticidade. O ego que tanto luta para controlar o mundo externo é, paradoxalmente, o cárcere onde o self se perde. Na ilusão do controle, há a rejeição do fluxo da vida e do risco da transformação. A verdadeira prisão não é o caos lá fora, mas a rigidez de uma identidade que não se permite mudar, que tem um encontro com o desconhecido em si mesmo. O ego, esse guardião da consciência, erige muros para se proteger do que não compreende, o vasto inconsciente que pulsa em sombras e símbolos. Mas ao fechar-se em si mesmo, ele se torna prisioneiro. O medo do imprevisível é o medo do encontro com a própria sombra, com aquilo que o ego rejeitou e colocou na escuridão. Quando nos agarramos a identidades sociais, vestimos máscaras que não nos pertencem, numa tentativa de controlar o espelho distorcido da imagem que os outros têm de nós. E assim, nos tornamos estranhos para nós mesmos, condenados a uma prisão de vidro onde a liberdade é apenas uma miragem. A segurança é o contrato silencioso entre o consciente e o inconsciente, onde o superego dita as regras e o id fica acorrentado. A obsessão pelo controle é uma defesa contra o trauma, as memórias que o ego não pode suportar. Na tentativa de manter a ordem, o ego reprime desejos, sentimentos e impulsos que, se liberados, ameaçariam a frágil estrutura do eu. Porém, essa repressão não é inócua, ela cria fissuras que, cedo ou tarde, se tornam feridas abertas. O medo do imprevisível é o medo do que o inconsciente pode revelar, a verdade nua da nossa humanidade, que não pode ser domesticada. A segurança que buscamos é um engano que nos afasta da vida autêntica. O apego às identidades sociais é a fuga da responsabilidade que a liberdade impõe. O ego que tenta controlar tudo é um ego que se recusa a viver. A verdadeira segurança nasce do abandono do controle, do aceitar que o ser é movimento, fluxo, mudança. Na prisão do ego, o ser humano perde sua capacidade de amar e de se conectar com o mundo. A ilusão do controle não é proteção, mas um grilhão que nos aprisiona na solidão e no desespero. É como se dentro de você houvesse um labirinto onde ecos antigos sussurram seus medos mais profundos, o medo de não ser suficiente, de ser invisível para si mesmo e para os outros. Esse labirinto é feito de fragmentos do ego que você se esforça para manter inteiros, mas que racham diante da vastidão do inconsciente. Você se esconde atrás de máscaras sociais, como um ator preso em um palco sem saída, tentando controlar cada gesto para evitar o colapso. Mas a alma anseia pela dissolução dessas máscaras, pelo reencontro com a sua essência fragmentada, que espera paciente na penumbra. O seu eu está em guerra. O conflito entre o id, que deseja a liberdade de sentir e expressar, e o superego, que castiga e reprime. O ego, exausto, tenta mediar essa batalha interna, mas muitas vezes se perde no meio do caminho. A ansiedade que você sente não é um capricho, é o grito de partes esquecidas e rejeitadas dentro de si. A prisão do ego é construída com tijolos de repressão, e cada tijolo é uma dor que você prefere não encarar. Mas negar essa dor é alimentar o medo de cair no abismo da própria alma. Você se aprisionou na ilusão de que o controle trará segurança, mas na verdade está preso no medo da liberdade, da responsabilidade de ser quem realmente é. Essa prisão é silenciosa e devastadora. Você se apega a imagens, títulos, papéis, porque teme o vazio que a autenticidade pode trazer. No entanto, esse vazio não é o fim, é o começo do encontro com o ser verdadeiro. A dor que você carrega é a dor do desabrochar, da ruptura com o falso para abrir espaço ao genuíno. Não há outro caminho que não seja o confronto com o seu próprio reflexo na prisão do ego. O ego é um espelho embaçado, não porque não reflita, mas porque tem medo de ser limpo. Medo do que pode surgir quando o pó da identidade social e das expectativas se dissolve. E se, ao encarar esse reflexo sem filtros, você encontrasse não um monstro, mas um pássaro ferido, desejando apenas voar? A sombra que você teme não é inimiga, é um mensageiro silencioso, que carrega a chave para sua libertação.
Se você deixar o controle escorregar por entre os dedos, talvez possa sentir o pulsar da vida que não se mede, não se domina, apenas se vive. O inconsciente não perdoa o silêncio. Ele grita por símbolos, por narrativas esquecidas, por um encontro autêntico com suas próprias feridas. Quando o ego cede, o que parece um colapso é, na verdade, a abertura para o verdadeiro encontro consigo mesmo, sem máscaras, sem defesas. O controle, esse desejo impossível, é o que mantém o sofrimento no lugar. Soltar as amarras do ego é despir-se do peso da culpa e do medo, e aceitar a complexidade do ser, com todas as suas contradições. Liberdade é o preço do abandono do controle. Mas essa liberdade, paradoxalmente, é o solo fértil onde o ser floresce. O apego à segurança é o cárcere mais cruel, porque é invisível e se disfarça de conforto. Você é chamado para romper essa ilusão, para abraçar o desconhecido, e assim se reencontrar com a essência que vive além do ego. A verdadeira segurança não está no controle externo, mas na coragem de ser vulnerável, de existir no instante, de aceitar o caos e a ordem como partes inseparáveis do mesmo caminho. Talvez, sua sombra não seja o inimigo. Talvez ela seja o guia que o mundo fez você rejeitar. Quem você seria se deixasse de se esconder atrás dessa máscara frágil chamada ego? Quem seria se parasse de tentar controlar o vento e começasse a dançar com ele? O processo de individuação não é um caminho linear, é um mergulho profundo no mistério que você carrega dentro. Só quando o espelho se limpa, o verdadeiro rosto pode aparecer, não perfeito, mas inteiro. Não há cura sem confronto. O conflito entre o ego e o inconsciente é a dança eterna da psique. Liberar o controle não significa perder-se, mas reencontrar-se nas profundezas onde os desejos, medos e traumas coexistem. Você não fracassou ao sentir medo do imprevisível, ou você apenas tentou se proteger de uma dor que ainda não sabe nomear. O convite é para escutar esse silêncio dentro de você, porque é ali que começa a verdadeira liberdade. A liberdade nasce da coragem de enfrentar a solidão interna, do abandono do apego às certezas e ao controle. O ego preso não é mais do que uma prisão construída com tijolos de medo e necessidade de aceitação. A verdadeira segurança está na vulnerabilidade de ser autêntico, no abraço do incerto, no ato revolucionário de existir sem garantias. A pergunta que deixo para você é simples e profunda: quem você escolheria ser se soubesse que não precisa controlar nada para existir plenamente? Quem você seria se deixasse de se esconder? Se o controle fosse apenas uma ilusão, e a prisão do ego, uma porta entreaberta para a liberdade? Talvez a resposta esteja na coragem de sentir o medo, de acolher a sombra, e de aceitar que não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor.